Olá, hoje eu quero compartilhar com você aquilo que diz a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 8, dos versículos de 1 a 6, em que fala sobre a abertura do sétimo selo, que diz assim: E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, o encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Bem, eu vou destinar esse vídeo apenas a falar sobre a abertura do sétimo selo. Eu já tenho outros vídeos no meu canal do YouTube em que eu estou compartilhando, ensinando aquilo que diz os outros selos. Bem, nós sabemos aqui que aquele que abriu os selos, né, nesse livro completamente selado, lacrado nos céus e que foi achado apenas um digno, foi o Cordeiro, que é Jesus, o Filho de Deus. E ele abre aqui o último selo. E nós vemos aqui algo com muita expectativa, né? Porque já começa dizendo que fez silêncio no céu por quase meia hora. É importante entender o livro de Apocalipse, que não dá para fazer uma interpretação dele apenas ao pé da letra. Tem coisas que sim, nós podemos entender da forma como ela está escrita. A revelação é exatamente aquilo, mas em outros não. É um livro enigmático. Existe por trás de cada símbolo algo que Deus quer revelar, quer falar à sua igreja, ao seu povo. Então aqui, esse silêncio de 30 minutos, de meia hora, nós podemos perceber que foi feito no céu uma pausa. E essa pausa, ela traz uma reverência por alguma coisa que está para acontecer. Algo muito grande, muito importante. Nós podemos ver que quando existe uma morte, e ali é feito um minuto de silêncio, ali reverência àquele que partiu. Nós também podemos ver dentro da palavra de Deus um período de silêncio profético que aconteceu, um período antes de Cristo vir ao mundo. Então houve um silêncio da voz profética que depois foi interrompido esse silêncio ali com João Batista, preparando o caminho do Senhor. Nesse momento é como se tivesse encerrado no céu um período de adoração. O serviço, ele é interrompido. Então isso são detalhes dentro da profecia bíblica que precisamos nos atentar, que mais à frente nós vamos ver que as coisas vão se encaixando. Outra coisa importante sobre o período dos selos do Apocalipse, que ele está ligado com o período desde que Cristo foi assunto aos céus até a sua segunda vinda. Quando nós estudamos cada selo, nós podemos ver que representa esse período da graça, onde muitas perseguições, está ligada diretamente à igreja do Senhor, porque é um período em que teve morte, né, perseguição cristã, teve martírio. Então, nós vemos o sofrimento da igreja nesse período dos selos também. Quando esses selos eles terminam, vêm as trombetas, que anunciam o sofrimento do mundo em resposta às orações da igreja. E nós vamos entender por que em resposta às orações da igreja. João ele tem essa revelação dos anjos se preparando. Depois, outro anjo pôs-se junto ao altar. O verdadeiro tabernáculo no céu, onde Cristo faz o seu serviço,
sacerdotal diariamente, né, o seu serviço de intercessão pelo seu povo. Então a fumaça de incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até o trono de Deus. E o anjo tomou o incensário, o encheu com fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes. Essas vozes, elas estão anunciando os decretos de Deus, né? Depois trovões, juízos, relâmpagos também tá ligados a isso, terremotos que falam sobre castigo, né? Já está abalando tudo. E aqui continua dizendo, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Que nós vemos que nesse período em que o anjo ele ele lança, né, esse fogo que misturou com as orações dos santos sobre a terra. Então a terra foi chacoalhada. Não vamos dizer assim, num sentido apenas literal, mas no sentido espiritual. Tudo que poderia ser abalado em todas as esferas da humanidade, esse acontecimento, né, no céu, com as orações dos santos, ali é destravado. Então nós podemos ver que as orações dos santos, elas chegaram no seu limite, né? O limite que transborda, e tudo aquilo que estava sem resposta em relação às petições dos santos, ali foi destravado. Então algo maravilhoso acontece na vida do crente, porque Deus ele responde às orações. E mesmo que pareça que essas orações estão levando muito tempo para vir a resposta, então nós temos aqui a certeza, a promessa de Deus que vai ter. Então tudo aquilo que está retendo vai ser abalado, porque aqui diz que terremotos acontecem. Então tudo aquilo que está impedindo a vitória do povo de Deus, né, a vitória daqueles que esperam em Cristo Jesus, vai ser destravado. Nesse período de trombetas é um período em que Deus ele faz agora, anuncia uns juízos parciais. Ele começa a intensificar o sofrimento da humanidade por causa da perseguição que faz a sua igreja, né? As tentativas de impedir o avanço do reino de Deus. E tudo aquilo, né, que nós sabemos que tenta prejudicar a obra do Senhor. Então Deus começa a responder, a executar a sua justiça sobre a terra, mas a sua justiça parcial, porque a total ela vem com o derramamento das taças. E esse é um período que vai já ser levado à grande tribulação. O 7º selo está muito ligado com esse limite de Deus, da tolerância divina em relação ao sofrimento da igreja, e faz com que a resposta venha, e tudo que se pode ser abalado vai ser abalado, para que Deus possa estar dando a vitória ao seu povo. E essa vitória, eu queria terminar falando sobre essa questão da oração. Não são questões fúteis da vida comum, sabe? Eu tô dizendo, eu usei até uma palavra pesada, fútil, porque muitas coisas dentro da oração, elas não têm a ver com o plano de Deus. Muitas petições, desejos dentro do coração, não está ligado com o reino de Deus, não está ligado à obra que Cristo faz através da sua igreja. Mas aqui está falando sobre injustiças, porque é a perseguição que é feita aos crentes, aos cristãos, tudo isso, ao clamor da igreja pelo avanço da obra, tudo isso está sendo levado pelos anjos do Senhor e são depositadas lá no incensário de ouro. E no tempo certo, Deus vai fazer com que o fogo se misture com o incenso, com as orações dos santos. Ele é fiel e ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Amém? Então, essa é uma parte dos 7 selos, a última parte, né, dos 7 selos do Apocalipse, que possa ter trazido entendimento a você e que você possa refletir nessa questão da oração, como a oração de um crente é importante para Deus.
Amém?